nós vimos de que Deus está ativo, mesmo nas famílias que não possuem nenhum destaque. O verso 1 fala assim, nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra, e agora diz, e um homem de Belém de Judá. Olha que maneira interessante de começar o livro. Um homem de Belém de Judá. Isso significa que o livro de Ruth trata da história de um homem, da sua família e do destino da sua família. Significa que o Deus das nações, ele está interessado nas coisas comuns, nas coisas comuns que são relacionadas a um homem. Ou seja, o interesse de Deus no destino de um homem, naqueles dias em que julgavam os juízes, isso deveria nos lembrar de que Deus está ativo, controlando, tomando conta, até mesmo das coisas comuns. E as coisas comuns, então, elas não são insignificantes para Deus. Elas se encaixam no cuidado todo-poderoso de Deus. Terceira coisa que nós vimos, terceira verdade, é de que Deus é soberano sobre todos os nossos infortúnios. Por esse motivo, nós não devemos, vimos isso através da soberania de Deus ao controlar ali a família de Noemi. Por esse motivo, nós não devemos reagir às tragédias com amargura para com o nosso Deus. Devemos crer que Deus está, no meio da dor, devemos crer que Deus está controlando todas as coisas de forma bondosa. Como vai dizer William Cooper, por trás de uma providência carrancuda, Deus oculta uma face sorridente. E então nós devemos pedir ao Senhor para que, ao passarmos por tribulações, sejamos como o telescópio e o microscópio. Nós vimos isso. Ou seja, devemos sofrer de tal forma que quando as pessoas olharem para as nossas vidas, Cristo seja visto bem perto e Cristo seja visto bem grande. E a quarta verdade que vimos semana passada é o fato de que as nossas decisões, principalmente a dos homens, elas podem arruinar toda a nossa casa. Ou seja, quando nós abandonamos o caminho da obediência, nós convidamos a dor para se tornar o nosso companheiro de viagem. Abandonou a obediência, quem entra no lugar é a dor. Fome não significa que quem obedece não vai passar por dor. Mas é uma coisa certa, todas as vezes que abandonamos o caminho da obediência, colhemos resultados que são dolorosos. E fome dentro da vontade de Deus é melhor que abundância fora da vontade de Deus. É o que a vida de Noemi pode nos mostrar. Então esses foram aí os pontos principais da nossa análise até aqui. E antes de passar a segunda parte do capítulo 1, que começa no verso 6, nós faremos isso semana que vem, eu ainda queria chamar a sua atenção para esse detalhe da fome, muito presente aqui, ou que desemboca todas as outras tragédias nos 5 primeiros versos desse capítulo. Diz assim o verso 1: nos dias em que os juízes governavam, houve uma fome na terra.
Durante muitos meses esse ano nós estudamos o livro dos Juízes. E nós vimos que nesse período Israel sofreu muito com a violência das nações vizinhas. Os povos que Israel não expulsou de Canaã foram usados como instrumentos de Deus para trazer juízo para Israel. E Israel sofreu muito com isso, com a violência das nações estrangeiras. Israel sofreu muito com a anarquia que existia dentro do próprio povo. E aqui nós somos informados de uma terceira causa de sofrimento do povo de Israel. Uma preocupação muito grande das pessoas que moravam em Israel na época dos juízes. Fome. A cada plantio, as pessoas que vivem numa sociedade agrária, a cada plantio elas enfrentam a ameaça de seca, de inundação. Não só seca, mas inundação também. Praga, peste e muitos outros problemas. Então, numa sociedade em que não existem supermercados, uma colheita magra, ela quase que devasta, né, as famílias. É um problema seríssimo. E aí, com economia de palavras, o autor sagrado, ele descreve um contexto de muito sofrimento para Israel devido à fome. Sofrimento gerado e produzido por uma grande fome que vem se abater sobre aquela nação. Segundo a Organização Mundial da Saúde, chamada OMS, depois de uma trajetória de queda nos últimos 10 anos, de 2006 a 2016, a fome tinha caído no mundo. Mas dados recentes da OMS, de 2017, mais precisamente de um mês atrás, diz que a fome em 2017 voltou a crescer no mundo. Preste atenção nessas estatísticas ou nesses dados atualizados, bem atuais da OMS. Atualmente, 11% da população mundial passa fome. É um número absurdo. Em 2015, existiam 777 milhões de pessoas subalimentadas. Em 2017, nosso ano, esse número chegou a 815 milhões de pessoas. 815 milhões de pessoas passam fome. Quando eu digo passar fome, sabe o que isso significa? A pessoa não sabe, não tem previsão, nem sabe de onde vai tirar a próxima refeição. Ela pode ficar dias sem comer. Dessas pessoas, desses 815 milhões de pessoas que passam fome atualmente no mundo, 489 milhões vivem em países de conflito, em contextos de guerra. 155 milhões são crianças com menos de 5 anos de idade. E aí, a estatística faz um comentário ao descrever isso daqui. Ela diz assim: para essas crianças não se alimentar significa perda da capacidade cognitiva, aumento de infecções que produzem a morte. Ou morre ou vai ter sequela para o resto da vida. A OMS diz que a desnutrição é a maior ameaça ao sistema de saúde público mundial. Então o quadro é gravíssimo. Agora olha a ironia.
Assim como a fome, um outro problema que cresce em várias regiões do planeta, sabe qual é? Obesidade. Olha a ironia. Cresce a fome e cresce a obesidade. Existem no mundo 41 milhões de crianças com menos de 5 anos que estão muito acima do peso ideal. A obesidade em adultos é algo combatido por muitos governos por causa de doenças cardiovasculares, diabetes e alguns tipos de câncer. Ou seja, é melhor para o governo prevenir a obesidade do que ter que tratar essas pessoas doentes com problemas seríssimos por causa da obesidade. Na América do Norte, Oceania e Europa, 28% dos adultos são considerados obesos. Na África, esse número cai para 11% e na Ásia para 7%. Como que a gente poderia definir esse fato de que milhões morrem desnutridos e outros milhões adoecem de tanto morrer? Como que você analisa esse fato social? Existe outra ironia. Segundo a ONU, anota aí, milhões morrem de desnutrição, de fome anualmente, e milhões ficam enfermos por causa de obesidade. Dentro desse contexto, segundo a ONU, 45% de todas as frutas, legumes, raízes e tubérculos produzidos no mundo são desperdiçados. Isso equivale a aproximadamente 1 bilhão de sacos de batata desperdiçados anualmente no mundo. 1,4 bilhão de hectares, uma extensão maior do que Estados Unidos, Índia e México juntos. 1 bilhão de hectares é usado para produzir alimento que é desperdiçado. 1,3 bilhão de toneladas de alimentos é desperdiçada todos os anos. E aqui não estão incluídos os peixes e os frutos do mar. Esse desperdício atinge um montante de 750 bilhões de dólares por ano. A ONU ainda diz que 54% do desperdício de alimentos ocorre na produção, na manipulação, na pós-colheita e na armazenagem. E os outros 46% ocorrem nas etapas de processamento, distribuição e consumo. Seriam necessários 230 milhões de toneladas de alimento. Vou repetir, preste atenção nisso. É necessária 230 milhões de toneladas, são necessárias. 230 milhões de toneladas de alimento para alimentar o continente africano. Os países ricos desperdiçam por ano 222 milhões de toneladas de comida. Então, nós vivemos num mundo que, por um lado, tem uma população doente pelo sobrepeso, porque é gorda, obesa. Por outro lado, nós temos mais de 800 milhões de pessoas desnutridas, que morrem por não terem o que comer. E ainda existe esse agravante do desperdício de milhões de toneladas de alimento todos os anos.
Esses números e essas informações alarmantes, revoltantes, elas estão cheias de ironias. A pesquisa que eu fiz tem muitos outros números. Eu coloquei aqui alguns só para dar uma ideia a você do que eu quero falar, porque também não dá tempo. Mas são muitos outros números que mostram a ironia dessa situação. Quantas ironias envolvendo alimento, comida, existe no nosso mundo. E olha que interessante, ou que irônico. O texto que nós estamos analisando aqui de Ruth, que fala de fome, esse texto também está repleto de ironias. Esses 5 primeiros versos aqui de Ruth, eles estão cheios de ironia. Por exemplo, Belém significa casa de pão. Diz o texto que na casa de pão o pessoal passava fome. Na casa de pão não tinha alimento para os seus habitantes. Isso é uma ironia do texto. Outra ironia presente aqui no texto. Dizer que uma família israelita vai buscar pão na terra de Moabe. Por que isso é uma ironia? Porque lá em Deuteronômio 23, diz que quando os israelitas precisaram, quando os israelitas estavam passando por Moabe, naquele momento em que eles saem do Egito, os moabitas não oferecem alimento, não dão pão aos israelitas. Agora, Elimeleque deixa a casa de pão por Moabe. Deixa a casa de pão para ir para uma terra que décadas antes não lhe ofereceu pão. Isso é uma ironia. Outra ironia presente aqui no texto. A narrativa conta a história de um homem chamado de Elimeleque. O nome Elimeleque significa meu Deus é rei. E o homem que recebe o nome de meu Deus é rei, vivia num tempo em que não existiam reis. É outra ironia. E quando nós olhamos para a vida de Elimeleque, nós constatamos que se existe uma coisa que Deus não era na vida de Elimeleque, era rei. Porque ele desobedece a Deus, ele anda não de acordo com a vontade de Deus, então Deus não era rei coisa nenhuma na vida de Elimeleque. Está cheio de ironia esses versos iniciais do livro de Ruth. E é interessante que algumas literaturas, inclusive o texto bíblico, Jesus usa muito disso. Nós vamos analisar um texto hoje à noite que Jesus usa de ironia. Quando ele vira para os fariseus e diz assim: eu não vim para salvar justos. Os sãos não precisam de médico. Jesus estava falando para eles. Eles que se achavam justos, Jesus está usando de ironia. Esses são homens repletos de pecados. E Jesus está dizendo, vocês não são certinhos. Então, algumas literaturas, inclusive o texto bíblico, fazem denúncias através da instrumentalidade da ironia. E parece que é isso que está sendo feito aqui nesses versos iniciais de Ruth. Há uma denúncia e uma forma de fazer essa denúncia é através da ironia. O que o escritor do livro está dizendo é que houve um tempo em que o nome da cidade de Belém era uma propaganda enganosa, uma promessa vazia. O nome Belém é uma negação da sua realidade. Ou seja, a terra tórrida,
Ela gemia debaixo daquele calor inclemente, daquele sol escaldante. Aquela chuva dadivosa, ela é retida, o céu fecha as suas comportas. A semente, ela parecia sem vida lá no ventre da terra. Nos pastos, o gado mugia desassossegado pela fome. Nos currais não tinham ovelhas. Nas casas não havia pão. E o povo começa a passar fome. O que o autor sagrado está nos dizendo é que na casa de pão não existia comida. Isso é uma ironia. E aí eu quero chamar a sua atenção para essa segunda parte da mensagem, para essa relação desses três conceitos apresentados aqui no início do livro de Ruth. Essa relação em nossos dias de ironia, casa de pão e fome. São três conceitos bem presentes aqui nesses versos iniciais: ironia, casa de pão e fome. Além da comida, ou melhor, além da fome de comida, existe em nossos dias outro tipo de fome. Fome de alimento espiritual. O texto que eu li mais cedo aqui, de Amós 8, Deus vira-se para o povo através do profeta, e Deus diz assim: chegarão dias em que eu vou enviar fome sobre a terra. Isso aqui era uma coisa terrível. Aí Deus diz assim: mas não é fome de pão, nem sede de água. A fome que eu vou enviar é a fome de vocês ouvirem as minhas palavras. Tempos depois de Deus dizer isso ao povo, através de Amós, Jesus vira-se para um grupo de pessoas e diz assim: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Eu já contei essa história aqui algumas vezes. Vai mais uma. Uma vez, famoso filósofo alemão, Arthur Schopenhauer, estava deitado numa praça de madrugada. O guarda chega para abordá-lo, não podia ficar ali. Vira-se para ele e pergunta assim: quem é você e o que você está fazendo aqui? Ele se levanta e diz para o guarda: é exatamente isso que eu quero saber. Quem sou eu e o que eu estou fazendo aqui? Diante da sua crise existencial, diante de não ter respostas para as suas indagações. Um psicanalista suíço chamado Carl Jung, ele diz assim: o problema de cerca de 1/3 dos meus pacientes não é diagnosticado clinicamente como neurose. O problema de grande parte dos meus pacientes resulta da falta de sentido de suas vidas vazias. Isto pode ser percebido, ou pode ser definido como a neurose geral da nossa época. Preste atenção, eu não estou falando que é só isso. Eu sei muito bem que existem outras causas. Mas uma das causas de muitas pessoas que vivem em depressão é fome. Significado para a sua existência. Sentido para a sua vida. Ao que parece,
cresce em nossos dias o número de pessoas que têm aquele sentimento de inutilidade. Sentimento esse que gera e produz desespero. Ou seja, as pessoas elas estão famintas por uma mensagem que preencha o vazio existencial que elas possuem. E ao que parece, essa fome não existe apenas do lado de fora da igreja. Existe uma quantidade absurda de pessoas que domingo após domingo não são alimentadas. E elas estão passando fome dentro da casa de pão. Não é isso? Pior. Existem igrejas que, além de não terem pão, elas estão vendendo farelo para o povo e cobrando caro pelas migalhas. Porque se já não bastasse adulterar o evangelho, elas comercializam o evangelho e transformam o evangelho num produto. E as pessoas passando fome. Na época de Ruth, nós já vimos isso, o povo de Deus passou fome por causa da sua idolatria, por causa do seu abandono ao Senhor. E nos dias de hoje, quais são os motivos pelos quais o povo de Deus passa fome? Eu listei 2 aí. Primeiro, carência de líderes comprometidos com o estudo e a pregação das Escrituras. Eu não vou me alongar muito nesse ponto, porque nós temos falado sobre isso constantemente aqui. Mas eu não poderia deixar de citar esse tópico mais uma vez, porque esse é, sem dúvida, um dos motivos principais da fome de muitos cristãos em nosso dia. Em 1990, John MacArthur pregou numa conferência para pastores e líderes, e ele mostrou como que os membros da igreja poderiam diminuir um pouco da sua fome. E ele diz: vocês querem diminuir a fome? Leve o pastor de vocês a entender que o principal motivo pelo qual ele está no ministério é para pregar as Escrituras. E quando nós estudamos aqui sobre os presbíteros, eu falei muito sobre isso. E citei algumas coisas aqui do John MacArthur, quando ele fala aqui, ele dá algumas dicas. Por exemplo, ele fala para os membros da igreja virarem para o seu pastor, e ele diz assim: apanhem o pastor de vocês e o empurrem para o seu escritório. Chega na placa da porta do pastor e tira a expressão escritório. Aquilo ali não é um escritório. Tira o nome escritório, coloca ali sala de estudo. Ele diz que tranquem ele ali com os seus livros, com a sua Bíblia. Obriguem ele a se ajoelhar diante dos textos. Obriguem-no a ser o único homem da igreja que conhece o bastante acerca de Deus. Ele diz assim: desliguem o seu telefone, coloque água no tanque de gasolina dele. Isso aqui eu acho engraçado quando ele diz isso. Coloque água no tanque de gasolina. Ele não tem que ficar rodando por aí. Ele tem que ficar parado na sala de estudo.
dá uma Bíblia a ele e amarrem ele no púlpito. Ele fala de uma série de situações. E ele termina dizendo assim: gracejem, deem risada de suas frustradas tentativas de ser um psiquiatra, um filósofo. Digam a ele que vocês precisam de um teólogo. Formem um coral, cantarolem e assediem-no noite e dia, dizendo a ele: pastor, queremos conhecer a Deus. Um dos motivos pelos quais o povo de Deus tem fome é porque os pastores não estão oferecendo alimento. Por um lado, eles não gostam de estudar. Por outro lado, as igrejas exigem dos pastores atribuições que não é responsabilidade deles, e dessa forma eles não conseguem dispor de tempo para preparar as refeições de domingo. Essa é uma situação. Segundo motivo pelo qual o povo de Deus tem fome em nossos dias: a correria frenética da nossa era. Digamos que uma igreja tem um pastor que semanalmente oferece comida para o seu rebanho. Isso significa que todo mundo vai ser alimentado? Óbvio que não. O pastor prepara a comida toda semana, da melhor forma possível, e coloca à mesa. Significa que todo mundo vai comer. Não acontece na sua casa, né? Quantas vezes a minha esposa fez lá o alimento com dedicação para os meus filhos, coloca na mesa e eles dizem assim, ó, e não come de jeito nenhum. Por quê? Porque eles querem brincar. Não está com fome, porque quer brincar. Quer ficar correndo. Nós também somos assim. Você já viveu dias de intenso trabalho, você não teve tempo nem de comer? Tem gente que possui um estilo de vida tão intenso que ela não é capaz de parar para se alimentar espiritualmente. Passa fome num contexto de abundância de pão. É por causa do pastor? Tem situações e contextos que é. E outros contextos, é por causa do pastor? Por quê? Não para de correr. Não tem como comer. A vida agitada impede as pessoas de se alimentarem. Você conhece a história de um homem chamado Aimaas? Já ouviu falar de Aimaas? Depois você pode ler essa história, ela é muito interessante. Está lá em 2 Samuel 18. A história dele tem algo muito interessante a nos ensinar. Absalão, você já ouviu falar, filho de Davi, por causa de Tamar e das constantes discordâncias do pai, Absalão arma uma guerra civil. Tenta matar, tirar Davi do trono, e Davi então precisa fugir. Davi foge e fora do palácio, longe, ele prepara o contra-ataque, e dessa vez quem foge é Absalão. E o exército de Davi vai atrás de Absalão, e o comandante de Davi, um homem chamado Joabe, foi o responsável pela morte de Absalão. E enquanto o exército está perseguindo Absalão, Davi fica no palácio. E diz a Bíblia, existem até alguns detalhes ali, que Davi está angustiado, andando de um lado para o outro.
Enquanto não chega notícia do que aconteceu, Davi está angustiado. Ele quer saber notícias, não da guerra. Ele quer saber notícias do que aconteceu com Absalão. Apesar de todas as coisas, Davi amava o filho. E aí então, depois que mata Absalão, Joabe manda notícia para o rei, porque Joabe sabia que o que Davi queria saber era sobre Absalão. E aí, outras notícias naquele contexto ali para Davi eram irrelevantes. Joabe então diz: vai e avisa o rei. E por isso que o mensageiro que Joabe manda é um estrangeiro. A Bíblia diz que é um cuxita. E Joabe manda aquele homem porque para o estrangeiro transmitir essa mensagem seria apenas um dever. Porque as palavras dele não estavam carregadas da emoção do momento que Israel estava vivendo. Aquele estrangeiro não estava envolvido emocionalmente. Então ele seria seco e direto. Ele daria aquela notícia que o rei estava querendo ouvir. Nesse momento, entra em cena o tal do Ahimaaz. Ele queria ser o mensageiro daquela notícia de qualquer jeito. Joabe vira para ele e diz: olha, não vai ser você não, eu já mandei o cuxita, ele já foi. Mas Ahimaaz insiste. Você vê lá no texto que ele insiste, ele quer dar a notícia de qualquer jeito. Joabe vira para ele e diz assim: tudo bem, mas olha só, não vai ter jeito. Tem 5 minutos que o cuxita já saiu daqui, você não vai chegar nele. Ahimaaz disse assim: eu posso ir? Pode ir. Diz o texto que ele correu, passou o cuxita, chegou no palácio na frente dele. E quando ele chega lá, está diante de Davi, a primeira coisa que Davi pergunta para ele é o seguinte: como está Absalão? Sabe o que Ahimaaz respondeu? Ele diz assim: rei, eu vi um alvoroço, mas eu não sei o que aconteceu com Absalão. Eu vi um alvoroço lá, mas eu não sei. Você acredita nisso? O camarada se preocupou tanto em correr, que ele esqueceu do principal. Ele esqueceu da mensagem. Sabe o que Davi disse para ele? Davi disse assim: eu estou vendo que está vindo outro mensageiro ali. Você faz o seguinte, você fica aqui do lado. Fica aqui do lado. Ahimaaz foi desqualificado para a tarefa. Ele entrou para a história como o homem que corria muito, mas não tinha uma mensagem. Um grande corredor e um péssimo mensageiro. Será que esta também não é a realidade da vida de muitos que estão me ouvindo aqui nesse momento? Grandes corredores, excelentes corredores, correm como ninguém, mas para transmitir uma mensagem. Chama o pastor, consulta a internet, faz não sei o quê. Por quê? Por que não tem uma mensagem para transmitir? Porque a gente só pode dar aquilo que a gente tem. Pessoas raquíticas espiritualmente não têm o que transmitir. Às vezes algumas pessoas chegam para mim e falam assim: eu queria saber sobre isso, que eu preciso dar uma resposta a alguém. Olha, quase que eu fico com vergonha da própria pessoa. Não é possível. Não é possível. 10, 12, 15 anos de vida cristã, não sabe isso. Isso é um exemplo bobinho, fora as outras situações. Mas aquilo ali ilustra muita coisa.
Você conversa com algumas pessoas, você percebe no diálogo a fome. Mas é um excelente corredor. Irmãos, nós estamos correndo atrás de quê? Dinheiro. Para correr atrás de dinheiro, a gente, é um ai mais. Como a gente corre com uma velocidade impressionante atrás de dinheiro. Nós estamos correndo atrás de prazeres. Os mais diversos tipos de prazeres. Estabilidade. Correndo atrás de bens, de dignidade, de segurança. Nós estamos correndo atrás de quê? Salomão chegou no final da sua vida e disse assim: tudo o que eu fiz. E sabe o que foi tudo que eu fiz? Ele vai listando no livro de Eclesiastes. Dinheiro, bens, prazeres, tudo isso que eu sempre falo aqui. Ele disse assim: tudo o que eu fiz foi correr atrás do vento. E aí depois ele diz assim, o resumo da vida, sabe o que é? Teme a Deus. Relacione-se com Deus. Isso é o quê? Fome. Por que não se alimenta? Porque não para de correr. Porque está o tempo todo agitado, querendo uma porção de coisa. E não consegue parar para comer. São pessoas que adotam como estilo de vida aquele lema do Lulu Santos: vamos viver tudo o que há para viver. Querem viver tudo o que há para viver. E o que é? E o que é que há para viver? O que será que alguém acha que há para viver? Atrás do que a gente está correndo? Diz a Bíblia que uma vez Jesus chegou na casa de duas mulheres. E elas estavam ali trabalhando muito. Muito. E quando Jesus entrou, uma delas se deu conta que o que estava acontecendo naquele momento que Jesus entrou era muito mais importante do que tudo o que ela estava fazendo anteriormente. E ela simplesmente parou as atividades. Ela deixou os seus afazeres. Ela largou as bandejas, ela largou os pratos, ela saiu da cozinha, ela deixou as panelas no fogo e ela foi desfrutar daquilo que começou a acontecer dentro da sua casa. A outra irmã, ela continuou no trabalho, nos afazeres, correndo de cima para baixo. Afinal de contas, o que ela estava fazendo era também em função de Jesus, porque ela queria hospedar o mestre da melhor forma possível. E ali, de repente, ela se dá conta de que ela estava sozinha na cozinha. E ela se pergunta: onde está Maria? Maria não está mais cuidando da comida, Maria não está mais arrumando os pratos, Maria não está mais fazendo a mesa, Maria não está mais buscando água para os homens beberem. Onde está Maria? Ela olha e diz: mas como assim Maria se assentou aos pés de Jesus? Mas tem coisa para fazer. E aí Marta se vira para Jesus e diz mais ou menos o seguinte: Senhor,
Olha só, essa é uma situação desconfortável e até mesmo injusta, porque a minha irmã me deixou sozinha aqui. Diga a ela para ela voltar, afinal de contas nós estamos trabalhando é para vocês. Todo mundo lembra o que Jesus disse, né? Marta, Marta, você está inquieta, estressada. Marta, você se preocupa com muitas coisas. Você está correndo, Marta, de lá para cá. Pouca coisa é necessária. Na verdade, diz Jesus, uma só. E Maria escolheu o que é importante. E olha o que Jesus disse. O que Jesus diz depois? E isso nunca lhe será tirado. Sabe por que nunca será tirado? Porque Maria se conscientizou de que o que começou a acontecer na sua casa, no momento que Jesus entrou, o que começa a acontecer ali, vai perdurar para a eternidade. E aquilo que ela estava fazendo antes eram apenas afazeres do dia a dia. Ela se conscientizou de que o segredo da vida não está no excesso de coisas que ela fazia, mas em parar para ouvir o que aquele homem estava dizendo. Irmãos, muita gente está morrendo de fome, porque pastor não ensina e não dá alimento. Mas tem muita gente que está morrendo de fome, não é por causa do pastor não, é porque não consegue parar, sentar, ler, meditar, prestar atenção. Por quê? Porque está correndo atrás de tantas coisas, que o principal é deixado de lado. Que coisa impressionante. Com fome dentro da casa de pão. Deus está na sua casa e você não está ouvindo. Deus está na sua casa e você não está percebendo. Deus está na sua casa e as palavras dele não chegam até você. Deus está na sua casa e tudo que você está fazendo é o que você sempre fez, correndo atrás das coisas. Vai chegar um momento, como aconteceu com Marta e Maria, em que Jesus vai se levantar e vai embora. E talvez você vire para o vizinho e diga assim: Deus passou na minha casa. E o vizinho então vai perguntar para você: e como é que foi? E sabe o que você vai dizer? Não sei, porque eu estava ocupado com as coisas da cozinha. Que situação, que ironia, ironia das grandes. As pessoas da casa de pão estão passando fome. Às vezes é por causa do líder que não leva o rebanho a pastos verdejantes. Outras vezes é porque elas estão preocupadas com tantas coisas que aquilo que é essencial é deixado de lado. E a agitação, né? Às vezes a agitação não é só externa. A agitação externa é tão grande que já internalizou. E o seu mundo interior está tão agitado que você simplesmente não consegue parar. Meu último ponto é o seguinte:
Pior do que a fome é a falta de apetite. Falta de apetite é doença. E doença mata mais rápido do que fome. Muitos do povo de Deus, muitos dessa igreja, andam sem apetite espiritual. Tenho certeza disso. Isso aqui é uma afirmação baseada em várias constatações. Eu olho para a vida de algumas pessoas e eu penso assim, as coisas de Deus, né, não parecem empolgar algumas pessoas. Conhece lá a história de Malaquias? Uma das histórias de Malaquias. Malaquias disse que o povo de Deus olhava para as coisas de Deus e dizia, sabe o quê? Que canseira. Já pensou nisso? Olha para as coisas de Deus, o povo de Deus, mas que canseira. Eu não quero saber disso não. Sou crente há 25 anos, não vou na EBD não, larga isso. Vou ficar lendo esses livros teológicos aí. Não quero não, cansado. O que empolga muitas vezes essas pessoas que dizem assim, não quero não. Vamos cuidar do corpo? Vamos. Cuidar do corpo, vamos. Né? Tudo que for para cuidar do corpo, queremos. Acorda 5 da manhã. Vai dormir. Futebol. Quero. Tamo junto. Vamos viajar para o Rio para ver o jogo? Vamos. Quero. Uma empolgação danada. Vamos viajar para a praia? Vamos. Que horas? Vamos cedinho, estamos lá. Vamos sair com os amigos? Vamos, claro. Uma empolgação enorme. Não estou falando que essas coisas são ruins, elas são ótimas, são muito boas. O problema é quando essas coisas tomam o lugar de Deus. E quando que nós sabemos que elas tomam o lugar de Deus? Quando as coisas de Deus nós dizemos assim, estou cansado. Tomou o lugar de Deus. Porque aquelas coisas que envolvem o reino de Deus, a propagação do Evangelho, o anúncio do Evangelho, a gente trata, como diz o pessoal lá de Malaquias, vai forçado. Vai porque tem que ir. Não vai, como diz o salmista, servir ao Senhor com alegria. Quando uma coisa confronta com a outra, no tempo, na prioridade, você sabe quem vai ganhar. Paulo disse assim, chegará o tempo em que as pessoas serão mais amigas dos prazeres do que amigas de Deus. Ele está dizendo que os prazeres estão errados. Tem gente que não se alimenta por causa do pastor, tem gente que não se alimenta porque não para de correr, e tem gente que não se alimenta porque está sem fome. E por fim, tem muita gente que aparenta ter fome, mas na verdade não tem fome a coisa nenhuma. Finge ter fome. Esse diagnóstico é dado pelo Hernandes Dias Lopes. Olha o que ele diz. Existem aqueles que são ortodoxos de cabeça, mas hereges de conduta.
zelosos da doutrina, mas relaxados com a vida, defensores da verdade, mas estão secos como um deserto e duros como uma pedra. Buscam conhecimento, mas não buscam piedade. Tem fome de livro, mas não fome de Deus. Está vendo aí? Fome de livro, mas não tem fome de Deus. Tem luz na mente, mas não tem fogo no coração. A cabeça cheia de conhecimento, mas o coração vazio de devoção. O resultado é que temos igrejas cheias de pessoas vazias de Deus e igrejas vazias de pessoas cheias de Deus. É o pessoal de lá, do profeta, que cansaço de Deus. Essas pessoas têm fome de muita coisa, mas não do Deus vivo. Irmãos, que Deus tenha piedade da minha, da sua, das nossas vidas, da vida da nossa igreja. E que Deus coloque em nós a fome pelo pão vivo que desceu do céu. A cada domingo que passa, a cada 4 domingos, um mês que passa, a cada 12 meses, um ano que passa, eu percebo, constato, pode falar o que for, só Deus, para fazer o povo ter fome, correr atrás. Porque as pessoas, correm atrás de tudo, mas de compromisso, de fome, de compromisso com o reino e fome pelo reino de Deus, só Ele. Vamos orar. Senhor Deus, tenha piedade das nossas vidas. Ajuda-nos, ó Deus, a desejarmos o sólido alimento espiritual. Quantos aqui, ó Deus, ainda estão tomando leite? Quantos aqui nem leite estão tomando? Ó Deus, que a tua igreja aqui se conscientize da necessidade de estarmos alimentados, fortalecidos para as batalhas que enfrentamos todos os dias. Quantos irmãos, ó Deus, não estão aqui nessa manhã? Muitos. Talvez porque estão correndo atrás de outras coisas. Outros porque, assim como o pessoal lá da época de Malaquias, estão cansados, olhando para o culto público, para o teu reino, e estão cansados, enjoados, sem fome, doentes. Ó Deus, cada um sabe de si, e o Senhor sabe de todos nós. Que o Senhor nos ajude. O Senhor tenha misericórdia das nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém.